pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá começar mais uma aula, mas antes disso vocês sabem, vamos fazer nosso culto. Muito bem, mas antes de ler a Bíblia, nós sabemos, né? Vamos fazer uma oração, tá bom? Fecha o olho aí. Querido Pai amado, estamos abrindo a Bíblia novamente e precisamos desse poder do céu para nossas vidas. Então abre nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós estamos ainda naquele projeto Reavivados por Sua Palavra, estamos no livro de Salmos. Eu separei um versículo aqui para a gente fazer uma meditaçãozinha que está no Salmo 126, verso 3, que diz assim, ó: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Foi mesmo nos momentos de crises que Deus fez grandes coisas pelo seu povo. Não é? Estamos vivendo um momento de crise, em todas as áreas, econômica, saúde, etc. E é nesse momento que Deus quer fazer grandes coisas por nós. E a gente vê vários exemplos na Bíblia. Lembram quando o povo de Israel saiu do Egito? Não é? Além das pragas do Egito, o povo caminhando pelo deserto de Deus, milagres em cima de milagres. Ou seja, grandes coisas fez o Senhor por aquele povo e está disposto a fazer por a gente. Já pensou? Abriu o Mar Vermelho e o povo passou em terra seca. Durante o deserto não tinha água, ele providenciava água, da rocha saía água. Também não tinha comida também, não é? Ele mandava maná todo dia para o povo. Interessante, né? Que Deus orientava, olha, pega só uma porção para que eles tivessem fé, porque no outro dia vai ter mais. Os que duvidavam disso, o maná, né, dava bicho, apodrecia. E interessante, na sexta-feira ele mandava pegar a porção dobrada, porque no sábado não é o dia de descanso, não é o dia de trabalhar, não é o dia de fazer, é o dia só de adoração a Deus. E ali podia pegar a porção dobrada que não dava bicho, não apodrecia. Né? Então, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, não importa o que estejamos passando agora, que deserto, que tipo de deserto eu esteja passando, você esteja passando, é nesse momento que Deus deseja fazer grandes coisas por nós, tá certo? Por isso, além dessa meditação, vou colocar uma música também, dos Arautos Reis, já conhecida de todos nós, que é Tenham Paz, para que vocês possam meditar novamente na letra dessa música e saber que Deus está fazendo grandes coisas por nós neste momento. Deus abençoe a vocês. Vamos orar novamente e depois vocês escutam a música, tá certo? Vamos lá. Querido Pai amado, mais uma vez estamos aqui agradecidos a Ti, ó Pai, porque é nesse momento de dificuldades, de crise, que Tu estás querendo fazer grandes coisas por nós, para que nós possamos entender que Tu estás conosco nessa caminhada. Nos abençoa agora, até a Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Oi, pessoal. Vamos lá continuar nossa jornada, nossas aulas. E nós vamos, neste momento, começar nossa aula sobre comunicação na integração territorial, tá certo? Então, ou seja, de uma forma mais... a importância dos meios de comunicações para unir o país, para integrar o país, tá certo? Isso é muito importante para que o país se desenvolva. Precisa de comunicação entre pessoas para que ele tenha um bom desenvolvimento. Então vamos falar um pouquinho o histórico, né? Como foi o desenvolvimento da comunicação no Brasil, para vocês entenderem como foi e até os nossos dias. Tá ok? Muito bem. Vamos lá. Então, sabe que a comunicação é vital, tá certo? Para todos os povos. Mesmo os povos nativos, não é? Alguns filmes a gente vê que eles se comunicavam através de bombos, né? A longa distância, esses eram sinais de guerra, sinais de
entendeu? De tragédia. Algumas tribos americanas faziam sinal de fumaça, não é? Ou seja, para poder facilitar a comunicação à distância, porque conversar assim, quem está de frente é fácil, né? Agora a distância é a maior necessidade. Ok? Então vamos agora para continuar. Um grande apresentador brasileiro, né, chamado Chacrinha, dizia, né? Quem não se comunica se trumbica, certo? Era uma maneira de dizer que a comunicação é essencial para o relacionamento humano, para a economia, para tudo na vida. Então, a comunicação visual é uma das mais importantes, né? Então, nós nos comunicamos muito mais através de gestos do que de palavras, né? Existe uma porcentagem aí, resultado de pesquisa, que diz que nossa comunicação é muito mais através da nossos gestos, de nossas maneiras, do que da própria palavra. Tem ideia do poder da comunicação visual. Ok? Muito bem. Então, a primeira comunicação no Brasil foi através de jornais. Quando aconteceu, em 1808, com a vinda de Dom João VI para o Brasil, ele lançou o primeiro jornal brasileiro, tá certo? Que foi a Gazeta do Rio de Janeiro, ok? E depois vieram outros, como o Jornal de Pernambuco, aqui é um dos mais antigos do país. Aqui está um breve histórico do meio de comunicações escritos no Brasil. Aqui diz, ó, em 1812 foi publicada a primeira revista do Brasil, que dizia As Variedades ou Ensaios de Literatura. Depois surgiram outras, né? O Espelho Diamantino, em 1831. Foram as primeiras revistas brasileiras. Muito bem. E aí veio os Correios, né? Que é o mais antigo meio de comunicação, podemos dizer, do Brasil. Tá certo? Tá da data de 1663, então muitos anos, né, de atividade, que é os Correios do Brasil. Nós temos aqui o primeiro selo brasileiro, que é o olho de boi, né? Tem pessoas que colecionam, quem tiver esse selo, na verdade, né, tem uma relíquia, que foi o primeiro selo brasileiro, que foi o olho de boi. E os telégrafos, depois vieram os telégrafos, justamente em 1852. E vocês sabem, telégrafo é esse aparelhozinho que vocês estão vendo aí na tela, né, que tem aquelas batidazinhas, que é por código. Né? Quem assistiu o Titanic, foi usado esse tipo de comunicação para ver qual o navio mais próximo. O navio mais próximo estava a 4 horas de distância. Quando chegou, só quem estava de bote mesmo se salvou. Tá certo? Então, e a primeira cidades brasileiras a ter o telégrafo foi justamente Rio de Janeiro e Petrópolis. Mas por quê? Né? Por que não poderia ser São Paulo e Rio de Janeiro, já que eram as duas cidades mais importantes do país? Foi Rio de Janeiro e Petrópolis, porque era lá em Petrópolis que a família imperial morava, entendeu? Então, para facilitar essa comunicação, foi colocado entre Rio de Janeiro e Petrópolis. E logo depois, não é, somente em 1875 foi que o Brasil foi ligado à Europa por meio de telégrafo. Ok? Muito bem. Os Correios, como eu falei antes, é o mais antigo meio de comunicação do Brasil. E hoje ele é importante demais para o Brasil, serve como bancos em algumas cidades. Algumas cidades pequenas não têm bancos, mas tem uma agência do Correio. Então ele é muito importante para o país. Claro que ele precisou se modernizar nesses tempos modernos, como nós estamos vivendo, né? Não vai só depender de cartas escritas, claro, isso aí nem existe mais, mas ele se modernizou, como nós vemos hoje, o Correio ainda é muito lucrativo. Essa imagem aí mostra mais ou menos a evolução dos telefones, tá certo? Desde 1876, praticamente quando ele foi inventado, né, até os nossos dias, que são os celulares mais modernos que nós temos hoje. Né? Teve um tempo, vocês não foi da época de vocês, hoje é peça de museu,
que nós usávamos, não é, ficha para colocar lá, não é? E quando dava o sinal, colocava outra ficha, se não caía a ligação. Depois se modernizou mais um pouco, foram os cartões de celulares. Vocês podem entrar aí na internet e pesquisar um pouco sobre isso. Vocês vão ver que comprávamos cartõezinhos, cada cartão era com 20 ligações, 30, certo? Que eram usados. Agora hoje é a evolução do celular, né? Desde o tijolo, ou tijolão, como alguns chamam, até o smartphone que nós temos hoje, são os mais modernos, né? Para ter ideia, hoje no Brasil nós temos cerca de mais de 300 milhões de pessoas de celulares no mundo, no Brasil, aliás, no Brasil, enquanto que nós temos 210 milhões de brasileiros. Quer dizer, tem muitas pessoas que têm mais de 2 celulares, 3 celulares, tá certo? Porque facilita a vida, não é, das pessoas, agilizam as coisas, diminui tempo, espaço. Então os celulares são muito importantes hoje para a comunicação no Brasil. Muito bem, vamos para a rádio um pouquinho. Então, a primeira transmissão de rádio mesmo foi em 1893, não é, com um padre, certo? E isso aconteceu lá em Porto Alegre. Mas a primeira transmissão mesmo oficial do Brasil foi em 1822, que é a data, né, oficial do começo do rádio do Brasil. O Brasil realmente teve esse privilégio de ter, em 1922, o início da transmissão. Então o rádio foi muito importante para a comunicação no Brasil. Existem muitas histórias interessantes, não é? Meu pai mesmo conta uma história para mim, que lá no sertão da Paraíba, aquele homem rico que comprou, né, aquele rádio grandão, como vocês estão vendo aí na imagem, rádio grande, né, e ficou impressionado ouvindo alguém falando, poxa vida. E um dia esse homem ficou tão impressionado com aquele homem falando que ele abriu o rádio para ver o homem dentro do rádio. Né? Uma história verídica, uma história verdadeira. Né? Ele queria saber como era isso e abriu o rádio para ver o homem falando dentro do rádio. Claro que ele não encontrou, você encontrou aquelas velas grandes e tudo mais. Né? E sorte dele se não levou um choque, né? Que era muito choque. Hoje nós temos rádios, né, no smartphone, né? Para baixar um aplicativo, temos rádio ali, né, tudo mais. E uma coisa interessante é que pensava-se que o rádio ia morrer com o surgimento da televisão, mas não morreu, né, os dois andam juntos. Muito bem, um dos programas mais antigos do Brasil é A Voz do Brasil. Se você quiser ouvir um pouquinho, que é Notícias de Brasília, que é um programa do governo federal, mostrando o que acontece no Senado, no Congresso. Isso acontece todas as 7 horas da noite. Todo rádio tem que transmitir, senão ele vai fechar as portas, né? Tem que transmitir, que é um programa oficial do país, é obrigatório esses rádios passar, chamado A Voz do Brasil. Nós temos rádios AM e FM. Os rádios AM realmente estão fechando, certo? A maioria só é mais FM, que é uma coisa mais moderna, certo? Mas os rádios AM estão fechando. Ok? E a televisão no Brasil? A primeira transmissão do Brasil foi em 1950. A primeira TV brasileira foi a TV Tupi, que surgiu em 1950. Em 1965 foi a Rede Globo, que foi fundada no Rio de Janeiro. Em 1970 foi a primeira transmissão a cores, tá certo? Aqui no Brasil. E em 1998 a Rede Globo faz a primeira transmissão digital. Então todo mundo hoje, né, tem imagens perfeitas. Certo? Eu lembro ainda quando a gente estava assistindo lá e caía a transmissão, era em preto e branco, tá certo? As primeiras TVs coloridas brasileiras não era como nós temos hoje, né? Era uma tela que era comprada, botada na frente, pergunta ao seu avô, sua avó, não é? Seus pais, eu acho que não alcançaram isso, talvez alguns. Então colocava uma tela na frente, que queria ter TV colorida, ela tinha uma tela que era verde, azul e vermelho ou amarela. A gente via a metade da pessoa amarela, metade verde, a metade... Eram essas TVs coloridas. Depois foi que surgiu as TVs coloridas mesmo, mas só pessoas ricas podiam comprar. Todo mundo só tinha TV preto e branco, basicamente. Tá ok? Muito bem. E hoje nós temos TVs modernas, temos canais por assinaturas, né, que tem programações específicas. Quem gosta mais de esporte tem de esporte, quem gosta mais de filme tem de filme.
né, de documentários. Então as TVs por assinaturas, elas destacam mais isso, ok? Hoje o controle remoto são avançados, um controle remoto que você até ligar a lâmpada da sua casa você liga, né? Então tudo muito mais avançado hoje, ok? Aqui essa imagem mostra a evolução da TV, né? Desde aquelas TV que eram no móvel até as TVs que são bem fininhas, parece uma folha, nós estamos vendo, é quase transparente, né? Como vocês veem hoje, ok? Até que chegamos à internet. Para vocês isso é comum, mas para pessoas de mais idade, né? A internet ainda é um bicho, tanto que tem muita gente que não gosta nem de mexer, para atender um celular ele pede para outra pessoa, porque não tem essa sincronia. Já vocês, né, nasceram nessa época, então faz parte do dia a dia de vocês, mas nem sempre foi assim, tá certo? Então a internet, que é uma rede de computadores interligados, que possibilita o acesso à informação sobre qualquer assunto em qualquer lugar do mundo, né? Então, ano passado tinha dicionários, tinha grandes bibliotecas e eram bastante frequentadas, e hoje não. Pela internet, qualquer coisa, você vai no Google ou qualquer, né, outro aplicativo lá e você viaja pelo planeta e sabe a informação em questões de segundos, tá certo? Então, isso aí é muito bom, tem ajudado muito a desenvolver a ciência no mundo, ok? Para ter ideia, o primeiro computador era num prédio de 3 andares, tá certo? Então era bastante, não é, difícil, aqui era também com, né, que se quebravam muito e aquela essa coisa toda complicada, e hoje os computadores estão nas nossas mãos, não é verdade? Nós podemos ver aqui isso, nós podemos ter agora um computador na mão, tá certo? E aqui nós podemos consultar tudo, viajar pelo mundo, se comunicar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo de maneira rápida, certo? Então nós temos agora o computador na mão, que são esses smartphones, esses celulares, tá ok? E existem previsões assustadoras em termos de ciência para o futuro, tá certo? Eu costumo dizer para os alunos, às vezes nos cultos, que a ciência é um dos sinais da volta de Jesus, porque o dilúvio separou os povos, mas a comunicação uniu novamente. Então o pecado se alastra mais rapidamente, não é, do que no passado, tá certo? Então é um dos sinais da volta de Jesus, sim, certo? A internet chegou ao Brasil na década de 90, 1990, tá certo? E vem crescendo cada vez mais. Claro, numa pesquisa, é claro que os meios de comunicações mais usados no mundo é a internet, né? Televisão aos poucos está ficando de lado, é usada bastante ainda, mas está ficando de lado, rádio menos também, e escrita também, mas a internet, mais de 70% da população usa mais internet, ok? Então poder falar um pouquinho agora sobre o poder da mídia. Então é verdade que é muito importante, muito útil, mas temos que ter cuidado com a mídia. A mídia ela pode mudar o que pensamos, pode destruir, certo, nossos princípios, nossa maneira de ver as coisas, então nossa maneira racional de ver as coisas, tá certo? Então tenham cuidado com a mídia. Muito bem, então a mídia pode realmente transformar-nos, pode nos deixar escravos. Já existe hoje psicólogos especializados, né, pessoas que são viciadas em internet, em jogos, pessoas que já morreram, não é, por causa do uso excessivo da internet, tá ok? Muito bem, então estamos vivendo um momento difícil agora e uma das orientações de psicólogos, de psiquiatras, de pessoas da própria ciência que assistam um pouco televisão, vejam um pouco internet, falando sobre justamente esse coronavírus, porque as pessoas estão adoecendo de ansiedade, depressão, de medo, justamente por estar acessando isso está fazendo tipo uma lavagem cerebral negativa nas pessoas, e as pessoas estão adoecendo muito, né? Justamente por causa da mídia, né? Transformando isso, né, numa onda de medo para a população. A gente está morrendo de medo, isso está sendo comprovado pela medicina, não é nem pelos vírus, é pelo medo, tá certo? Então tenham cuidado com a mídia, porque ela pode justamente nos transformar nesse aspecto negativo, tá certo? Como
As propagandas têm um poder muito grande, então tenham cuidado com isso. Então esse é o aspecto negativo da comunicação, certo? Ter cuidado com as ideias dos outros, porque eles querem que nós façamos o que eles façam, tudo só para gerar riquezas para eles, e é o que é feito hoje. Muito bem. Ok? Então pronto. Então tem coisas que as palavras não dizem, somente o olhar expresso. Então cuidado com a mídia. Isso aqui é para finalizar, é para vocês terem cuidado, porque a mídia tem seu lado bom, mas também tem seu lado negativo. Nós podemos perder nossa qualidade de vida por causa da mídia. Ok? Muito bem. Está aqui o assunto dado para vocês. Vocês agora façam as tarefas, enviem no Eclair para mim, tá ok? E essa é a conclusão da aula. Veja alguns vídeos que eu vou colocar para justamente melhorar essa questão do conhecimento sobre os meios de comunicações, tá bom? Valeu, parabéns, até mais.